Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Remidos. Meu nome é André, a paz de Jesus Cristo. Tá bacana? Muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo. E eu quero começar aqui para a gente nortear a nossa conversa desse vídeo, que é muito importante, entendeu? Peço a você que, por favor, preste bastante atenção, assista o vídeo até o final e aí nós vamos conversar. Tá bacana? Então, assim, está lá na Bíblia, né, no livro de Provérbios, capítulo 5, do versículo 12 em diante, a palavra de Deus é que nos dá vida e que nos norteia para a direção certa. Tá bacana? Então, livro de Provérbios, está lá na Bíblia, capítulo 5, a partir do versículo 12, diz assim: Mas os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras, piscam e fazem gestos para enganar os outros. As suas mentes perversas estão sempre planejando mal, e eles espalham confusão por toda parte. Por isso a desgraça cairá de repente sobre eles, e não poderão escapar. Se eu falar agora para você da palavra terror, o que lhe vem à mente? Se eu estou dizendo aqui para você, estou trazendo à sua mente a palavra terror. O que isso transmite para você? Que sentimento isso te dá quando você ouve a palavra terror? Bom, eu fui aqui dando uma pesquisa, né, no dicionário em busca, né, do sentido da palavra terrorismo, né? Então fiz uma pesquisa aí do resultado, né, no caso o que diz, né, o dicionário Aurélio, Oxford e um outro chamado Priberman, acho que a pronúncia é essa, diz o seguinte: terrorismo, segundo Aurélio, modo de coagir, combater, ameaçar pelo uso sistemático do terror. Outra descrição do que é terrorismo: uso deliberado da violência mortal ou não contra uma instituição ou pessoas, grupo de pessoas, com forma de intimidação ou tentativa de manipulação por fins políticos, ideológicos e religiosos. E aí eu me aprofundei um pouco mais, né? Fui buscar o sentido da palavra crueldade. Crueldade quer dizer maldade, tirania, frieza, barbárie. Então, o que é barbárie? Barbárie é selvageria, crueldade, desumanidade, grosseria. A ONU define o terrorismo da seguinte forma: atos criminosos, pretendidos ou calculados para provocar um estado de terror no público em geral, em um grupo de pessoas ou em uma pessoa em particular, por motivos políticos. E aí também a gente pode incluir os religiosos ou pessoais, né? Então, assim, esse vídeo é para falar desse assunto, entendeu? Que é um assunto importante para toda a nossa vida, é um assunto recorrente em toda a humanidade, entendeu? Nós vivemos um tempo de falar o óbvio. Esse é o tempo de falar o óbvio, entendeu? De proclamar a verdade, né? É esse tempo só? Não, acredito que não. Mas esse tempo, com certeza, a gente deve fazer isso com mais ênfase, com mais vontade e com mais coragem, entendeu? Porque as coisas estão sendo invertidas intencionalmente, de forma maligna, entendeu? Então, assim, nós vimos, né, um ataque terrorista sobre Israel, entendeu? Um ataque terrorista, ou seja, um ataque covarde, entendeu? Um ataque traiçoeiro, um ataque aniquilador, entendeu? Onde foi cometido barbáries, extrema crueldade, com frieza e desumanidade sobre inocentes, pessoas desarmadas, né? Pessoas civis, inocentes. E aí a gente viu bebês decapitados, mulheres estrupadas de forma violenta, entendeu? Mortos com requintes de crueldade,
entendeu? Famílias queimadas vivas. E mesmo assim, aqui no nosso país, nós tivemos pessoas dizendo que estão 100% com Hamas, um grupo terrorista, um grupo no qual a única existência é eliminar a existência dos outros. O único propósito dele existir, do Hamas existir, é eliminar os judeus, mesmo que isso custe a própria vida deles, né? Então, Hamas, Hezbollah, Boko Haram, Al-Qaeda são grupos terroristas. Eles usam, entendeu, do terror. Eles atacam com crueldade extrema, sem piedade, sem misericórdia, de forma covarde, civis, em prol da causa deles. Mas mesmo assim, aqui no Brasil, nós temos no momento um homem que está na presidência que foi incapaz, nos primeiros momentos, de falar disso e de reconhecer que esse grupo é um grupo terrorista e condenar esses atos terroristas, entendeu? E além disso, nós tivemos aí partidos, né, um partido como PT, PSOL, PCO, entendeu? PCdoB, apoiando o grupo terrorista Hamas. Uma coisa são os palestinos, outra coisa é o grupo terrorista Hamas. Entendeu? Mas por que essas pessoas apoiam esse grupo que eles sabem que são grupos terroristas? Entendeu? Aí pela causa, eles sabem da verdade, eles sabem o que acontece lá, mas eles negam a verdade e apoiam esses terroristas, a princípio por um motivo, porque eles pensam igual. Qual é o pensamento que é maligno? Qual é o pensamento que é maligno? É o seguinte: se você não concorda comigo, você tem que ser eliminado. É por isso que eles apoiam esses grupos terroristas como Hamas, Hezbollah, né? Al-Qaeda, Boko Haram, porque é interessante para eles inverter a razão correta das coisas, para justificar os próprios atos maldosos deles. Então, a intenção, o pano de fundo nisso aí, na verdade, para apoiar esse pessoal, é que eles também pensam da mesma forma. E se eles pensam, eles também desejam fazer o mesmo, porque eles concordam com isso. Se você não pensa igual a mim, se você não faz igual a mim, então você não deve existir, você deve ser eliminado. Entendeu? Aqui no Brasil isso está começando, né, de uma maneira sutil, através da cultura, através da arte, proibindo de falar da Bíblia em certos locais, né, tentando proibir a Bíblia nas bibliotecas públicas, entendeu? Proibindo o debate religioso, teológico nas faculdades, nas universidades. Entendeu? Então isso vem avançando cada vez mais e começa dessa maneira até eles conseguirem chegar ao ponto que eles querem, né? E politicamente a gente já vê as perseguições políticas e também já começamos a ver a perseguição religiosa diretamente e frontalmente aos cristãos, como eu, graças a Deus, por misericórdia do Senhor. Entendeu? Então, assim, o que eles apoiam, na verdade, é essa ideia. Porque não tem cabimento, né? Aqui no Brasil acontece isso, né? Nesses protestos aí, que o pessoal falou que é 100% a favor desse ato terrorista, desse grupo terrorista. Aí você vê lá algumas bandeiras LGBT balançando, você vê as feministas, entendeu? Mas vai fazer isso, e a gente já tem os vídeos e os relatos, vai fazer isso lá no meio dos palestinos, para você ver o que acontece. Levanta a bandeira LGBT, faz um discurso feminista lá no meio deles, para ver o que acontece com esse pessoal. Entendeu? Então, na verdade, para mim, também são criminosos. Essa galera aí, MST, PSOL, PCdoB, todo mundo que apoiou esse ato de terror contra Israel. Entendeu?
Então, assim, a gente tem que ficar ligado. Tudo isso é a entrada do mal no paraíso. Começou lá com Adão e Eva. Por que Caim matou Abel? Por que Caim matou Abel? Por que os irmãos de José quiseram eliminar José, tirar a vida de José? Por que Absalão quis também tirar a vida do seu pai Davi? Por que crucificaram nosso Senhor Jesus Cristo? Porque eles não querem saber da verdade, entendeu? Caim matou Abel por inveja. Era só ele mudar o coração dele, mudar a atitude dele e fazer o que é certo como Abel fez, entendeu? Os irmãos de José quiseram matar José por inveja, entendeu? Porque havia uma promessa sobre a vida de José. Absalão perseguiu Davi depois de Davi ter deixado, né, pacificamente o seu reinado e ele na posição de rei, mas aí, ouvindo os maus conselhos, ele foi atrás de eliminar Davi para não haver a possibilidade, entendeu, de Davi retornar ao erro, ao reino, entendeu? E ao nosso Senhor Jesus Cristo, houve ali também muita inveja, porque ele já estava regimentando muitas pessoas, mas na verdade ele foi sacrificado para nos salvar, ele se entregou. Mas o motivo maior foi esse, entendeu? Você não concorda com a gente, então você tem que ser eliminado. Então, como Igreja de Jesus Cristo, em primeiro lugar, vamos orar muito, muito, para que Deus tenha misericórdia de nós, para que Deus tenha misericórdia da terra, dos habitantes da terra. A gente sabe que os planos do Senhor há de se cumprir, mas isso não quer dizer que a gente vá ficar calado, inerte e inoperante. Deus nos deu espírito de ousadia e de coragem para a gente agir, claro, com sabedoria e inteligência. Mas a gente não deve ficar calado. Um abraço, a paz de Jesus Cristo, Deus esteja abençoando você e a sua família. Não sejamos crentes invisíveis, não sejamos crentes invisíveis e inoperantes. Esse é o assunto do próximo vídeo. Fiquem com Deus, a paz de Jesus Cristo.